Sejam bem-vindos, este é mais um às terças, com o último antes do período de férias, sempre com as presenças de Hugo Cristóvão e José Delgado, vereadores na Câmara Municipal de Tomar. Já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo nosso site radiohertz.pt, por áudio e vídeo para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora televisiva, sendo que aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Hoje, e porque também se impõe, tendo em conta os acontecimentos das últimas horas, precisamente desde o último sábado, e porque está em causa também a nossa região, a região do Médio Tejo, o distrito de Santarém, que volta a estar dentro deste flagelo dos incêndios, neste caso concreto e com mais ênfase para o concelho de Mação, que há 2 anos tinha visto arder 70% do seu território, agora pelo menos 70% dos 30 restantes também ficaram destruídos pela força do fogo, e isto resultante dos incêndios que deflagraram sábado, neste caso concreto em Vila de Rei, sendo que as chamas depois se encaminharam para o concelho maçaense. Como é óbvio, não vamos aqui ao pormenor e no que diz respeito a Mação propriamente dito, mas tentar aqui perceber e fazer este enquadramento, e vou já lançar este tema para a conversa. Começo hoje com José Delgado. Obrigado mais uma vez pela presença, e pergunto-lhe, depois de 2017 houve aqui um trabalho de prevenção, de sensibilização das pessoas, nomeadamente nestas zonas ditas rurais. Pensava-se em 2018 que esse trabalho efetivamente pudesse ter dado os frutos desejáveis, apesar de em 2018 também ter havido registro para uma ocorrência ou outra mais significativa, mas neste caso, em 2019, voltámos aqui um pouco a reavivar a memória, felizmente não com a intensidade trágica que aconteceu há 2 anos, mas aqui houve pessoas que já perderam todo o trabalho de uma vida, as próprias habitações. Visto de fora, parece que quando há estes incêndios, e nenhum incêndio nasce grande, mas quando chegam a determinada dimensão, parece que estamos a falar de algo incontrolável. O que é que falha aqui? O que é que pode ser feito mais para que estas coisas não tornem a acontecer? É um disco arriscado, mas convém que as pessoas também fiquem mais sensibilizadas, ainda mais. Então, boa tarde a todos os tomarenses, a todos os ouvintes. De facto, é uma pergunta, a pergunta é fácil, a resposta é difícil, porque todos conhecemos os avanços e recuos que existiram nesta área. Temos o Ciresp, que agora finalmente parece estar controlado, portanto parece que eventualmente o sistema de informação está eficaz e no momento, mas o que acontece é que os incêndios lavram e vão devastando tudo à sua frente. Temos muitos meios no terreno e o incêndio avança. Isto pergunta-se, o que é que está a passar? Porquê esta impotência de não conseguir resolver o problema? As populações ficam em pânico, os dirigentes, os presidentes de Câmara andam em pânico e veem os concelhos a arder sem conseguir fazer nada. Existem muitos meios, mas não se consegue combater de forma eficaz os incêndios. Isto é a grande questão. O que é que está a acontecer? O que é que está a falhar? E após estes anos todos, e ano para ano isto vai repetindo, o ano passado foi mais calmo, mas este ano, e hoje temos tempo, hoje prevê-se nestes dias temperaturas muito elevadas e não há tréguas. Os presidentes de Câmara dão o máximo, são responsáveis no seu Conselho pela Proteção Civil, dão a cara, têm a responsabilidade, não veem os meios, o fogo avança dos concelhos vizinhos para os seus, e todos reclamamos, todos penamos à volta disto e não se está a conseguir resolver. Eu acho que acho que tem que se parar de vez e perceber, porque temos especialistas. Agora, as vozes de mando é que mandam, não é? Se os meios vão para o Conselho A, B ou C. Quais são as prioridades? As casas continuam a arder,
o mato, às vezes é mais mato já que outra coisa, volta a arder novamente, e andamos nestes ciclos e andamos a penar de verão para verão sem conseguir resolver nada, e toda a gente está em pânico, toda a gente fica alarmado, mas as coisas de facto não resolvem. Fazer o quê? Nós não somos especialistas nesta área, mas vamos acompanhando e vamos vendo os meios que estão por aí distribuídos, e o que é facto é que os meios aumentam e o fogo continua a devastar, e sem dó nem piedade arrasa o que passa pelo caminho, e é o pânico, é o caos. O que fazer? De facto é uma pergunta boa. O que fazer? Eu acho que tem que se parar de uma vez por todas e definir um plano nacional de ordenamento da floresta, de proteção das casas, dos núcleos urbanos. O que fazer? Mas é fazer atempadamente. Não é depois agora na hora em que anda tudo aflito e já ninguém sabe o que há de fazer, porque os incêndios são muitos, as frentes são muitas, os bombeiros estão completamente destroçados em termos físicos, e depois fala-se na alimentação, e depois andamos sempre na mesma história, na mesma volta, a girar, e a coisa não se resolve. Há que dar condições aos bombeiros, isto é difícil, há que valorizar, mas os comandos são comandos. Quem manda são os comandos, e o Comando Nacional tem que resolver isto de vez, tem que saber o que estão a fazer. E haverá forma de lutar, e parece ter sido este o caso, uma vez que foram encontrados artefactos em alguns pontos-chave, quer na Sertã, quer em Vila de Rei, e haverá prevenção possível para lidar com mão criminosa? Tudo na vida se minimiza com prevenção. Nós perguntamos, o nosso exército está nos quartéis. São muitos, são poucos, já foram mais, agora são menos. Será que a tutela do Estado português é a mesma, não é? Não dá para colocar as tropas no terreno a fazer um trabalho que é cívico, não é? De prevenção. Eu lembro quando éramos miúdos aqui, já vão 50 anos, tínhamos o exército a fazer prevenção nas matas. E diminuiu drasticamente. É possível, não é possível, porque cada um está no seu cantinho e depois não pode ir. Mas o Estado português é só um. A nação portuguesa é só uma. Eu penso que se houvesse um sistema interativo entre as diversas forças e os bombeiros, e que houvesse uma estrutura que comande efetivamente tudo isto, de certeza absoluta íamos minimizar. Uns dizem que é os aviões que andam a apagar, que lançam, outros dizem, fala-se tudo e mais alguma coisa, já todos ouvimos isto. Qual é a verdade? Não sabemos. Há incêndios, isso sabemos. E que isto é um desastre para as populações rurais, também nós sabemos. Agora, eu pergunto porque é que as tropas portuguesas não estão no terreno a apoiar tudo isto. Qual é o problema? São meios, não há vontade política. Não pode haver cruzamentos dentro da mesma nação e apoiar há que decidir isto. Eu penso que falar todos falam. Hoje os incêndios já todos somos especialistas, como no futebol e outras coisas mais. Não pode ser. Isto é para quem sabe, e quem sabe tem que fazer bem e tem que ir buscar os meios. Os meios aéreos aumentaram, tudo aumentou e os incêndios continuam. Tem que se atacar pela prevenção. Eu lembro-me que acompanhei aqui há 2 anos um sistema pós-incêndio de limpeza de matas. E tive o cuidado agora de ir lá. Está tal e qual como estava antes. Não é por aí. Porque o sistema ou tem que ser contínuo, ou não se pode ir gastar 300 ou 400 mil euros, como aconteceu. Limparam a mata toda e depois, passados uns meses, nós sabemos, voltou a estar na mesma. Porquê? Porque não há manutenção. E nós sabemos tão bem quanto custa limpar as nossas fazendas à beira da estrada. Porque tem que se cortar 3, 4 vezes. Então, qual é o sistema? Há que estudar isto, há que fazer um plano de ordenamento em relação a esta matéria e pôr os meios todos portugueses a fazer prevenção. O Cristóvão, bem-vindo também, obrigado. Estamos no Conselho, o Conselho de Tomar, que é aquele que, pelo menos nos últimos tempos, e estamos a falar de dados factuais, que maior número de ocorrências de incêndios ainda se tem registado dentro do distrito de Santarém. Como é que um Conselho como Tomar se previne perante aquilo que temos visto nestes últimos dias?
Bom, o Conselho de Tomar, antes de mais, cumprimentos a todo o auditório. Enfim, de facto, um Conselho como Tomar tem as mesmas dificuldades que a generalidade dos outros conselhos, pelo menos desta faixa, digamos, do centro e interior do país. Naturalmente até temos algumas outras superiores, porque, por exemplo, não é aqui o ponto, mas nós temos um corpo de bombeiros municipal e voluntário, portanto temos um corpo misto, e isso acrescenta-nos dificuldades que poucos municípios têm, porque são apenas cerca de 32, agora não lembro o número exato, de municípios que têm bombeiros municipais, e isso tem um conjunto de problemas a esse nível, o facto de não podermos concorrer a financiamentos, enquanto que os bombeiros totalmente voluntários, portanto aqueles que não são detidos por municípios, mas são detidos por associações, de certa forma de cariz particular, portanto podem concorrer, enfim, assim como uma série de outras problemáticas a nível depois da própria carreira dos bombeiros, mas enfim, esse não é agora tanto o ponto. A nível da prevenção propriamente dito, nós, enfim, tem-se feito um conjunto de iniciativas também semelhantes, pelo menos aqui no Médio Tejo, têm sido trabalhadas aqui a nível do Médio Tejo, portanto, desde prevenção com a GNR e as equipas da GNR dedicadas que, particularmente depois dos incêndios de 2017, têm nestes 2 últimos anos, no início do ano, ou a partir de março, feito um conjunto de ações de sensibilização e de identificação também dos terrenos e dos sítios mais problemáticos, dos locais mais problemáticos, e claro, temos um conjunto depois de medidas preventivas no sentido do ataque ao incêndio. É claro, a verdade é esta, também temos que dizer que há sempre um bocadinho de sorte ao azar, porque efetivamente, como o Feliciano disse bem, Tomar tem sido um dos concelhos com mais ignições, e portanto praticamente todos os dias temos alguma ignição, ou seja, algum início de incêndio, algumas vezes 2, 3 vezes por dia, 4, 5, este ano não tem sido tantas assim diariamente, mas pelo menos 2, 3 vezes por dia acontece bastantes vezes, e enfim, temos conseguido atacar essas ignições e portanto felizmente não tivemos nem este ano, nem o ano passado nenhum grande incêndio, mas a verdade é que as ignições vão acontecendo. Claro, depois quando acontecem estes dias em que se juntam estas condições favoráveis ao incêndio, como seja de temperaturas elevadas ou de menor índice de umidade, a questão do vento e tudo mais, a probabilidade é que um incêndio pegue e se alastre a ponto de se tornar mais incontrolável é grande, e aí nós temos tido, tenho que o dizer, também alguma sorte, porque há sempre algumas situações que são difíceis efetivamente de mediar, enquanto não houver um trabalho mais de fundo, que aí tem que ser nacional. É muito difícil que um município só por si o possa fazer, apesar que há obviamente responsabilidades locais, nomeadamente ao nível do ordenamento do território, e que nós, francamente acho que somos, apesar de todos os municípios que temos tentado, digamos, agir nesse sentido, ao não permitir, por exemplo, licenciamentos, enfim, em espaços mais florestais ou outras situações. Portanto, há de facto uma grande responsabilidade. Aliás, basta ver eu gosto pouco de referir outros municípios, mas quer dizer, quando se fala nesta questão, por exemplo, de Pedrógão ou de outras situações, e no fundo muitas das coisas que aconteceram, e com Pedrógão ainda por cima, com aquela outra situação depois até abusiva, que os tribunais e demais entidades hão de com certeza vir a resolver, ou a apurar, mas quando após um incêndio se decide recuperar ou reabilitar as mesmas casas nos mesmos locais, isoladas em áreas florestais ou o que seja, na verdade o que se está a criar condições é para que uns anos mais tarde volte a acontecer o mesmo. E portanto esse é o trabalho de fundo que falta fazer, um ordenamento do território a sério, e isto é, como se costuma dizer, daquelas coisas que não se muda portanto, o país não se muda por decreto. Neste caso os decretos são importantes, sim, e até mais rigorosos, mas depois há um trabalho de mentalidade das populações que é preciso ir de facto fazendo, e que demora o seu tempo. Eu no dia a dia, porque
porque tenho o pelour do urbanismo, tenho muito essa dificuldade, e os serviços têm muito essa dificuldade muitas vezes de fazer perceber às pessoas que lá porque tem uma ruína, lá num sítio que o avô lhes deixou lá no meio do mato, essa casa não pode ser recuperada, porque ali não é para existir uma casa. E porque depois o que é que acontece no combate aos incêndios, e que nós verificamos muito bem, aliás, quando nós assistimos às vezes, como ainda agora, recentemente, por exemplo, algumas imagens pela televisão, isso percebe-se perfeitamente, ou quem, como eu, já teve que andar no terreno, noutras situações, verifica isso, que se houver uma casa isolada, obviamente que a primeira, ou seja, o que for, obviamente que a primeira prioridade dos bombeiros e das equipas é, naturalmente, a salvaguarda de pessoas e bens. E, portanto, se houver uma casa lá isolada, é essa casa que se vai tentar salvar, nem que se tenha que deixar arder hectares e hectares de floresta, não é? E, portanto, tudo esse tipo de situações torna bastante mais difícil aquilo que é depois o combate ao incêndio e realmente o dificultar a sua propagação. Apesar de tudo, houve realmente algumas medidas, nomeadamente após os fogos de 2017, que são importantes, mas que demoram o seu tempo. A questão do cadastro, portanto, do levantamento cadastral do território, é muito importante. Nós, aqui ao nível do Conselho, temos muitas vezes essa dificuldade, quer dizer, conseguir, mesmo por exemplo esta questão das faixas portanto, de gestão de combustível, que, atenção, não são medidas preventivas de incêndios, são medidas preventivas para o combate ao incêndio, porque a limpeza de uma faixa serve para isso, para que eventualmente depois o incêndio não se propague, ou pelo menos lá está, junto de habitações e de outras situações, não aumenta o risco, mas não ajuda a prevenir o incêndio. Portanto, mas ainda assim é uma boa medida. E, por exemplo, para identificar muitas vezes os proprietários dos terrenos é muito difícil, porque de facto o cadastro territorial do país era muito deficitário. Felizmente... Quando há essa impossibilidade, a Câmara tem que se substituir aos eventuais... É o que está previsto, embora não seja mais uma vez nada fácil, porque, nomeadamente até pelas questões orçamentais, não é? E até porque isto depois sai tudo sempre, todas estas medidas saem sempre depois do orçamento dos municípios, ou praticamente na totalidade. Felizmente aqui no caso de Tomar não tem havido muito essa necessidade, portanto, da substituição, não tem havido muitas situações dessas, mas efetivamente a questão da identificação dos proprietários era muitas vezes difícil, e hoje eu não sei, não tenho aqui um número exato de uma percentagem que já se conseguiu chegar de identificação cadastral, mas a verdade é que estamos muito melhor do que se estava há 2 anos atrás, e esse é um trabalho muito importante e que até acaba por não ter muita evidência. Mas naturalmente há outros. Esta é realmente a questão do ordenamento do território, é a base. E aí é uma questão realmente de decreto, de medidas legislativas fortes e que tem que passar, de facto, pelo Estado central, porque os municípios só por si têm muita dificuldade, e depois quando chegamos a municípios mais pequenos, não é? Onde a relação Câmara e cidadão comum é muito próxima. Eu também percebo, se mesmo em Tomar nós temos esta dificuldade, em municípios ainda mais pequenos torna-se muito difícil uma Câmara conseguir de facto dizer à pessoa: não, você não pode construir aí, você não, tem que ir ali para a aldeia, tem que ir para aquele aglomerado, tem que ir, e depois há uma proximidade muito grande entre cidadão e técnicos, cidadão e políticos, todas estas coisas acabam por influenciar, e portanto tem que ser ao nível do Estado Central, que imponha medidas fortes e também fiscalização forte, porque tudo isto tem a ver essencialmente com o ordenamento do território. É no ordenamento do território que se previnem os incêndios. Claro, depois também com a questão do ordenamento florestal na questão mais específica das espécies, porque obviamente muito disto também tem a ver depois com a questão de que, como sabemos, algumas das espécies que neste momento são maioritárias, nomeadamente o eucalipto, não são espécies do nosso clima e, portanto, naturalmente que em situação de incêndio tornam mais fácil também essa propagação, mas o próprio pinheiro também facilita um bocadinho. E, portanto, estas são, de facto, eu diria, as questões essenciais e que demoram o seu tempo. Claro que há medidas, as chamadas, que têm sido difíceis de implementar, as chamadas ZIFs, as Zonas de Intervenção Florestal, que no fundo são uma espécie de condomínio florestal,
podem ser muito importantes, mas mais uma vez é preciso que as pessoas, e em Portugal ainda existe muito esta mentalidade da propriedade, enfim, de ser difícil para muitas pessoas porem em partilha aquilo que é seu, e no fundo esta lógica das IFs é um bocadinho por aí, e portanto tem havido essa dificuldade de implementar. Mas ninguém fica com aquilo que... Ninguém fica sem aquilo que é seu. Exatamente, no fundo é como dizer, uma espécie de condomínio, há uma gestão partilhada e a pessoa tem à mesma uma percentagem equivalente àquilo que é a sua propriedade de base, sobre todo, e quer sobre os custos, quer sobre eventuais proveitos. Já agora permitam-me, José Delgado, dá para aqui estabelecermos uma ligação entre o grau de sensibilização que a população de Tomar já tem com o número de terrenos que estão por limpar nesta altura, por aquilo que viaja pelo concelho, aquilo que vai vendo, dá para ver se temos ou não uma população sensibilizada? A sensibilização, além da questão relacionada com o incêndio, mas é muito, isto é a realidade, é da multa, da contraordenação. As pessoas sabem que se não limparem tem uma contraordenação. E é por aqui que está a ir. Nem sempre isso acontece. Não há muito, mas já vai havendo. Mas as pessoas têm esse receio. E quem anda nas aldeias como eu, porque eu moro numa, isso está patente no dia-a-dia. E nós percorremos e vimos, e Tomar tem algumas características, não podemos comparar o rio com Mação, tem uma floresta muito mais intensa, com muito mais extensão, mas é muito por aqui. Há informação, as pessoas estão mais sensíveis, também os meios de comunicação social vão libertando toda esta informação dia a dia, hora a hora, e as pessoas têm receios e veem o risco que existe de facto quando isto acontece. Mas voltamos ao mesmo. Muitas das pessoas são idosas, não têm meios, não têm como. Vai havendo alguém nas aldeias, 2 ou 3 que todos nós conhecemos, têm tratores que depois vão fazer este serviço. E isto passa-se assim na aldeia, no concelho de Tomar. Todos nós fazemos isso, temos alguma fazenda, como se diz, pede a alguém que vá limpar. E depois limpa 2 ou 3 vezes por ano. E isto, quando depois chega tem custos e não é por aqui. E depois cometem-se erros, não é? O dia 15 de março como data limite para a limpeza faz algum sentido, tendo aqui em consideração o ciclo vegetativo? Pois, mas hoje isto é difícil responder, porque as alterações climáticas criam verão em março, se for preciso um dia de inverno em julho ou agosto, como aconteceu até aqui. Portanto, isto é claro que há estes ciclos, não é? Das culturas e tudo isto. Mas tem que haver proximidade à coisa. Ninguém envolve de forma eficaz, por exemplo, as juntas de freguesia, que é quem conhece o terreno, as manchas de floresta, as casas que têm pessoas, onde estão os idosos, são os presidentes de junta e as suas equipes que sabem onde estão. Isto não envolvem, não há meios. Por exemplo, as juntas de freguesia deviam ter alguns meios para que durante o ano fossem fazendo alguns trabalhos e fossem sensibilizando porta a porta. Não, é por ataque. As câmaras também não têm capacidade, não é? Não há hipótese. Não há envelopes financeiros à volta disto, é só competências, jogar competências para cima das câmaras, depois das câmaras para cima das juntas, e andamos aqui a passar a bola uns aos outros e a floresta vai ardendo. E em algumas situações, as questões das casas. Porque de facto não basta sensibilizar. É muito bom sensibilizar, como os furtos que hoje acontecem, como nós sabemos, e na minha zona estão a acontecer muitos furtos. As pessoas sabem, mas o que é que fazem? Como é que conseguem? Não dá, não há meios a nível da GNR suficientes, as casas parte delas estão desabitadas, só são habitadas ao fim de semana, a população que vai ficando é a população mais idosa. Depois, perante o furto, tem acontecido coisas muito graves, como nós sabemos e se tem noticiado, e com incêndio, lavram um incêndio à meia-da-noite, quem é que... Os meios demoram a chegar, se for preciso chegam ao lado contrário. Portanto, isto é tudo muito difícil. Portanto, voltamos novamente, informação, comunicação é muito bom, mas ele combate-se com prevenção e com meios adequados no terreno. E eu penso que
as juntas de freguesia podiam ter aqui um trabalho em conjugação com as câmaras, depois com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, um trabalho mais eficaz, porque são eles que estão no terreno, são eles que conhecem os caminhos, são eles que sabem onde é que há ligações de floresta, são eles que conhecem parte dos proprietários, são eles que sabem que aquela estrada já não funciona porque entanto não foi limpa e era fundamental num determinado momento para que os meios chegassem mais à frente, e está a ser feito. Não. É muito por aqui, acho eu. Mais aquele sistema de prevenção, colocar pessoas a vigiar a floresta e apanhar aqueles, e depois, sem dó nem piedade, castigar. O Cristóvão, não é o seu pelour, como é óbvio, mas coloco-lhe esta questão. Também uma das novidades teve a ver com esta obrigatoriedade da realização de queimas. Queimadas não é muito habitual no nosso concelho, queimadas extensivas, mas queimas durante os períodos normais são atividades decorrentes. A Câmara estava preparada, acredito eu, para um acréscimo de chamadas e chamadas que os serviços receberam? Quer dizer, obviamente que houve ali alguns dias iniciais, os primeiros dias, mas isso, como qualquer medida que tenha impacto, portanto, houve, como dizia, uns primeiros dias em que a medida, portanto, passou a estar em vigor, em que realmente houve um acréscimo imenso, foram centenas de chamadas, e portanto, naturalmente houve a necessidade de ajustar o sistema e até de criar, acabou-se por criar uma outra linha, porque o número que estava a ser o mesmo utilizado é o mesmo que era usado até para comunicação entre quartéis e também com o CDOS, portanto digamos o Comando Distrital de Operações, e teve que se criar uma outra linha específica para essa situação, para manter aquele disponível apenas para os cidadãos, além de outras medidas internas que se tomaram. Mas apesar de tudo, e apesar de ter havido algumas críticas generalizadas de alguns cidadãos sobre a medida, eu acho que a medida obviamente faz sentido, quer dizer, não custa nada fazer um telefonema para o quartel de bombeiros a dizer, olha, eu no dia tal vou fazer uma fogueira ou uma queimada. Como foi dito no nosso concelho, queimadas não é muito habitual, mas de facto não custa nada, e portanto lá está, até porque ajuda também mentalmente a quem faz a perceber que não, isto que eu vou fazer não é assim uma coisa tão simples, ou tão, digamos, tão ingênua, até porque não tenho o número exato, mas sei que a percentagem de fogos no nosso país que começa precisamente em fogueiras e queimas e queimadas é muito elevado. Isso não sei se não anda mesmo na casa dos 50%. Eu sei que é de facto uma percentagem bastante elevada e não há essa consciência na população, mas de facto essa é a razão. Claro que depois há também, como sabemos, enfim, como se costuma dizer, onde há muito fumo, algum fogo há de haver, e portanto há de haver com certeza muitos fogos de origem criminosa. E isto provavelmente é daquelas coisas que lá está, mesmo o número elevado de ignições não é com certeza por acaso. Claro, depois nem todos se calhar têm sucesso na perspectiva do incendiário, não é? Ou de quem seja o mandante do incendiário, porque com certeza também sabemos que há algumas pessoas que, enfim, algumas doenças mentais que ajudam que haja algumas pessoas que gostem de ver coisas a arder, mas depois também há quem se aproveite com certeza dessas pessoas, e portanto com certeza que há também um número elevado, e aí também me parece que falta fazer algo no nosso país. Não sei se é a nível de legislação, não sei se é a nível dos tribunais aplicarem a legislação, mas a verdade é que parece que de facto falta fazer algo a este nível, apesar de haver pessoas identificadas, apesar de haver algumas pessoas que são presas, mas a percentagem parece muito pequena em relação àquilo que parece ser, ou que nos parece ser a realidade. É óbvio que em democracia não devemos fazer julgamentos populares, nem julgamentos mediáticos, mas neste caso parece demasiado para depois a realidade tão pequena de pessoas que são condenadas por isto. Aliás, temos o caso, neste caso se calhar mais recente e mais célebre, que é do Punhal de Leiria, que há fortes indícios públicos daquilo que poderá ter-se passado, e até ao momento não sei se as entidades judiciais estão a investigar ou não, se estão, porque sabemos também que esses processos às vezes demoram tempo, mas a verdade é que até ao momento nada aconteceu, ninguém foi responsabilizado, e os indícios são muito fortes, não é?
José Delgado falava ainda há pouco das alterações climáticas. O que é que o município de Tomar deve fazer para estar na linha da frente? As alterações climáticas têm muitas origens, têm as origens macro, têm a ver com emissões de carbono e também com a própria falta de plantações de árvores em algumas zonas para criar ambientes mais amenos e situações mais confortáveis para as populações e para o ambiente também é uma realidade. O município de Tomar, e nós ontem falámos nisso, deve ter algumas iniciativas que estão hoje, porque as alterações climáticas combatem-se, não se podem combater de um dia para o outro. Isto foi um processo que avançou de forma exponencial, que agora tem efeitos que ninguém consegue controlar. Grandes tsunamis, ventos fortes, baixas temperaturas, altas temperaturas, de um momento para o outro. E isto acontece nas grandes potências. Mas há ainda quem não leva a sério. Não, especialmente as grandes potências. O Donald Trump? Especialmente as grandes potências não levam. Porque depois acabamos por nós estarmos a contribuir, também é positivo, passo a passo com pequenas ações. Mas, como eu disse há pouco, tem que se parar e tem que se pensar. Ou quer-se fazer uma reversão da situação? Ou então vamos continuando e vamos sofrendo e chorando a cada momento. Depois vêm os sismos, vêm ventos muito fortes, temperaturas elevadíssimas, como baixas temperaturas. Isto é tudo agora muito radical e aparecem até às vezes fora do seu tempo. Agora, o que fazer em termos globais, não é? Porque agora compete aos municípios sensibilizar, saber como é que a floresta está organizada no seu concelho, aconselhar quais são as espécies que devem ser plantadas em determinadas zonas. Portanto, é claro que depois tem que haver uma tutela que também defina isto, não cada um faz aquilo que pensa melhor, isso é o pior, é a emenda que eu soneto. Portanto, agora podemos atuar na forma de gestão da água, que isto é um mundo de facto, gestão da água. Temos o nosso rio, tem os caudais que tem a poluição que tem. Os nossos rios. Os nossos, aqui em Tomar, sim. Estava a pensar, sim, tem vários rios. O que fazer? Temos a poluição, temos as descargas. É inadmissível que haja descargas ainda. Como é que é possível? A APA não faz o seu trabalho. Tínhamos que voltar à APA, não é? A APA não faz o seu trabalho de fiscalização. Sabemos que há focos de poluição gravíssimos e que há descargas. Tudo isto contribui, não é? Depois temos a gestão da água, que é outra coisa muito importante. A Câmara, o município de Tomar tem que avançar, deve de avançar para um sistema de rega através dos rios, das albufeiras que tem aí, felizmente, 2. Tem que dar informação e pôr as pessoas também a utilizar estes recursos, porque não é? Mas isto tem que ser planeado e organizado, não pode ser à toa, como costuma dizer, para que haja eficácia. Regar os jardins de Tomar com água do rio, porque utilizar a água da rede custa dinheiro e faz falta por outras situações. Ou seja, Tomar deve por si ser um exemplo e não ficar à espera daquilo que outros municípios e tem condições para fazer. isso. Tem condições para isso. Primeiro, pelas suas características, pelos rios que atravessam Tomar, pelas albufeiras. Portanto, há aqui alguma facilidade. E tudo isto contribui. Depois temos a questão das emissões de carbono, que são fundamentais para estas questões das alterações climáticas, que têm a ver diretamente com os aumentos de temperatura, com os efeitos de estufa e todas estas coisas. Temos que atuar, tentar que haja veículos elétricos nas diversas vertentes, os transportes coletivos, os transportes para os resíduos sólidos, etc. Os próprios transportes, diversos transportes da Câmara, tentar substituir estes veículos por veículos elétricos, criar sistemas de energia solar, transformar em energia elétrica nas grandes coberturas que existem no município, para que haja depois carregamento dos carros através desta energia fabricada pelo município através do sol. Podemos aquecer as águas
fazer tanta coisa durante o dia com o nosso sol, que de facto há muitos caminhos e há coisas que não se... É claro, substituir uma frota de repente a gasóleo ou a gasolina por veículos elétricos, não é num clique de dedos, não é? Mas tem que se começar a trabalhar nesta substituição e com isto colocar carregadores nestes edifícios, convidar, tendo mais pontos, as pessoas se calhar começam também a trocar o seu veículo a diesel por um veículo. Todo este trabalho tem que ser feito. Em termos da eficiência energética dos edifícios, nós criamos emissões de carbono no fabrico dos materiais, no uso, em tudo isto e até na forma como nós projetamos os edifícios. Hoje tem que se pensar, retirando os núcleos históricos, tem condicionalismos próprios faz à natureza desse património, mas tudo o resto, nenhum projeto devia ser aceito a partir deste momento sem que tivesse em consideração as questões relacionadas com a eficiência energética. Que não é o que está a acontecer. Que não é o que está a acontecer. Isto é, o próprio edifício, com sistemas, por exemplo, solares, criar a energia que necessita para a utilização do seu edifício. Por exemplo, elevadores, sistemas de rega, lavar as roupas durante o dia, deixar tudo programado, e estamos a utilizar que energia do sol, a energia elétrica, e não fazer como se fazia anteriormente, lavar à noite porque era mais barato. Não. Agora podemos fazer de dia aquilo que se fazia à noite. Com quê? Com energia solar que transformamos. E aqui estamos a fazer um trabalho que é um caminho de contribuir para diminuir, dar mais conforto, sai mais barato e dá mais qualidade de vida. Isto é obrigatório os municípios entrarem por aí. E depois criar as parcerias necessárias e buscar os fundos disponíveis para que consigam fazer mais em menos tempo. Era essa a minha questão, o Cristóvão. Há aqui prioridades e acredito que todos estejam conscientes dessas prioridades, mas em termos de incentivos, em termos de carga financeira que este tipo de investimentos irá ter, neste caso para a Câmara de Tomar, e ainda na reunião desta segunda-feira, a Presidente Anabela Freitas, quando houve lugar à análise desse assunto, referiu estar de acordo, neste caso com José Delgado, mas aqui faltam recursos financeiros. Onde é que a Câmara os pode ir buscar? Pois, esse é o grande problema, enfim, para os vários municípios, para as várias entidades e até às vezes para o cidadão comum, porque estas coisas, digamos, como muitas outras na vida, mas particularmente nas questões do ambiente, devem de facto começar em cada um. Ou para usar um slogan que não tem bem a ver com isto, mas um slogan de uma outra rádio que é a TSF, e um slogan que eu gosto muito, que é do fundo da rua até ao fim do mundo, é um bocado esta lógica. Portanto, tem que começar em cada um e também nos municípios. Enfim, a questão financeira, obviamente que vai havendo algumas candidaturas, mesmo o atual quadro comunitário que está a terminar, muitas das intervenções portanto, eram analisadas em termos de mérito de candidatura já numa perspectiva do que é que, em termos de quer de consumo energético, ou de eficiência energética, ou de, portanto, enfim, contribuição para as questões ambientais, poderiam de facto acrescentar, portanto, isto genericamente, até nestas reabilitações urbanas, que por exemplo nós aqui em Tomar estamos a fazer, a Nuno Álvares, cujas obras estão a iniciar, ou a Várzea Grande, ou enfim, todas as outras, a questão da eficiência energética está sempre presente e, portanto, no fundo, candidaturas que não tivessem essa componente dificilmente seriam aprovadas e não sei, que o próximo quadro comunitário vai ter ainda mais essa componente ambiental na questão das verbas a ser, portanto, alocadas aos vários projetos. Mas, claro, depois há, ou deveria haver, já vai havendo, mas deveria haver mais algumas iniciativas mais concretas, por exemplo,
há pouco falava-se de veículos e obviamente nós temos, por exemplo, o caso do município de Tomar, tem um parque automóvel de umas dezenas de veículos e claro, não podemos substituí-los todos de um dia para o outro, temos um plano de substituir 2, 3 por ano, mas se havendo medidas concretas, e já houve algumas, mas para os municípios ainda um pouco incipientes, de precisamente de aquisição de veículos elétricos ou híbridos, isso pode ser de facto uma ajuda importante e até porque quando isso acontece, aliás, eu dou um exemplo a outro nível que foi há uns anos atrás o chamado plano tecnológico ou, por exemplo, o caso muito específico do portátil Magalhães, neste caso que foi para a educação, mas a verdade é que aquilo teve um efeito muito prático no mercado, não é? Até aí os computadores e particularmente os portáteis eram caríssimos. Naquele caso, aquilo foi uma medida muito virada para a educação, portanto para alunos e para professores, mas inundou o mercado de portáteis, de computadores portáteis, e isso fez com que para qualquer outro utilizador, de facto, os preços baixassem mesmo. Aqui é a mesma coisa, portanto, e estou certo que isso vai acontecer rapidamente. À medida que o mercado começa a ter mais veículos elétricos, os preços também vão baixar e vai-se notar chegar a um ponto em que de facto nem sequer compensará comprar um veículo que não seja elétrico ou pelo menos híbrido. E o mesmo para outras situações, seja na questão das casas mais eficientes. Aliás, nós, por exemplo, nas ARUs que temos definidas, nas áreas de reabilitação urbanísticas que temos definidas, portanto, há um conjunto de isenções ou de benefícios previstos para quem reabilite, mas, por exemplo, para que tenha direito a essas isenções, tem que subir no mínimo 2 níveis a classificação energética do edifício. Enfim, há de facto muitas medidas que podem acontecer e à medida que elas se vão massificando, isso facilita. Agora, claro que se houver mais medidas de reforço, nomeadamente financeiras, e elas podem ser várias, pode ser ou de facto digamos a subsidiar de alguma forma a aquisição ou seja a aquisição de veículos ou de outras componentes, nomeadamente por exemplo para eletrodomésticos, para casa, outras situações ou medidas portanto de climatização dos edifícios, o que seja. Se houver mais medidas, isso de facto pode massificar, ou então ao contrário, penalizando, seja a nível de impostos, seja de outras situações, portanto, quem não o faça. E de facto tem que ser por aí, porque de facto, como hoje em dia também se diz muitas vezes, não há plano B, não há outro planeta, só temos este. E portanto, e isto é tudo interligado. Hoje vi à hora do almoço uma notícia que dizia que o último rinoceronte branco do planeta morreu hoje. Estas coisas, quer dizer, nós já vemos este tipo de notícias todos os dias e quase que já não, enfim, é como ver na televisão os incêndios ou um ataque terrorista não sei onde, quer dizer, nós começamos a ficar quase que, enfim, aliados destas coisas e não pode ser. As coisas começam realmente também pela consciencialização de cada um e na atitude que cada um de nós tem no seu dia-a-dia, porque se cada cidadão for sendo mais consciente, coletivamente nós vamos ser todos mais exigentes perante quem nos governa, seja ao nível local, seja ao nível nacional ou ao nível mundial. E a verdade é que infelizmente ao nível mundial, a vários níveis, mas também nestes do ambiente, os últimos tempos não têm sido de facto favoráveis, tem havido muitos retrocessos. Felizmente temos, por exemplo, e aí temos que nos sentir orgulhosos, temos um secretário-geral das Nações Unidas que é português e que tem colocado nestas questões do ambiente de facto uma tónica muito grande e tem tido, creio, e aí penso que é indiscutível, um trabalho bastante grande, ainda que com pouca capacidade efetiva, mas de prática, mas pelo menos de chamar a atenção e de colocar a questão digamos na agenda mediática. Aliás, a capa tanto que a revista Time, uma das revistas mais importantes do mundo, fez recentemente precisamente com o António Guterres, portanto é bem reveladora disso e enfim, vamos tendo alguns bons exemplos, mas efetivamente tem havido muitos retrocessos, e nomeadamente a começar pelos Estados Unidos, que deveria ser de facto o farol
do mundo, o farol do planeta para muitas matérias, e infelizmente não o tem sido, e com isso tem feito com que outros países e outras potências mundiais se sintam também mais à vontade para realmente dar muitos passos atrás nestas questões do ambiente, mas depois também nas questões humanitárias e muitas outras situações. Agora, em jeito de provocação, entre aspas, ainda há pouco José Delgado falou nesta questão aqui do Nabão, que é uma questão que nos diz muito, e passamos dessa escala mundial então para aqui a escala local, mas faz sentido falarmos nessa consciência de cada um quando vemos que os infratores, é lógico que está em causa crimes ambientais, porque desde que parou a chuva, basicamente não houve qualquer episódio de poluição aqui no Nabão. É lógico falarmos de consciência, desta consciencialização, quando não vemos infratores a serem punidos pelos crimes que estão à vista de todos. Há injustiça, não é? Que é o que nós consideramos nesta situação. Segundo dizem, eu não vi ainda nenhum documento, parece que a APA sabe quem são. Aponta como possíveis alguns. Então não se faz nada. É difícil, por avanços sucessivos, terminar onde está, com a motorização do rio. E nós miramos a poluição quando chove. É o nosso trabalho em tomar. Admiramos o rio, mas depois estamos a mirar aquela espuma e aquelas coisas que acontecem. Num troço tão pequeno, como é que é possível não resolver este problema? Isto são anos e anos em que isto acontece. Serão 2 ou 3 empresas que estão a fazer isto. Como é que não chegam à fonte? É tão simples, não é? É só fazer medições. Olha, daqui para cima não há. Olha, daqui, neste intervalo já há. Então será onde? Será nesse intervalo, não é? Portanto... mas há algum relatório onde esses dados estejam identificados? Nós já tentámos ver. Parece que há alguma informação com esses dados. Nós não a temos, mas que se fala que ela existe, fala. Que talvez aqui o Cristóvão saiba um pouco mais que eu sobre isto, mas o facto é que, infelizmente, vamos tendo ciclicamente poluição no rio, que nós sabemos todos que é descargas de empresas que não têm ética, não têm nada e só pensam neles e estão-se borrifando, desculpem a expressão, para aquilo que se passa a jusante. Não pode ser. A APA é tão eficaz a controlar e a matar o ordenamento do território do Concelho de Tomar, devia ser muito mais eficaz a combater e apanhar as empresas que emitem esta poluição para o nosso rio, que felizmente ele é tão belo que aguenta tudo isto, mas não é por aí. Têm que ser combatidos, têm que ser penalizados, senão há injustiça. E é como aos incêndios, miramos a poluição e somos impotentes, não conseguimos fazer nada. Nos dias de hoje isso não pode acontecer. Há que combater, há meios para combater, é só querer. E a Câmara já pediu mais uma intervenção mais eficaz por parte da APA? Não só a APA, inclusivamente à tutela, portanto ao Ministério do Ambiente, temos, enfim, tem havido um grande esforço nesse sentido e no sentido de realmente de envolver diretamente até o próprio Ministro para que, enfim, tentássemos que de facto houvesse resultados mais rápidos. Sobre as questões mais concretas, enfim, eu nunca vi, ou melhor, nunca tive acesso a nenhum relatório propriamente dito. A única informação escrita que nós no município conhecemos, independentemente daquilo que tenha sido transmitido oralmente numa outra reunião, mas por escrito apenas a identificação, portanto, não a identificação concreta, mas a identificação que seria cerca de uma dúzia de locais possíveis, portanto, de descargas provenientes, assim como o tipo de poluição e alguns valores, portanto, mais técnicos dessa poluição, que não querendo de forma nenhuma menorizar ou desculpabilizar, mas ainda assim tem que fazer esta ressalva, é uma poluição, estes focos de poluição que sabemos que têm ocorrido em alguns dias, e nomeadamente em dias seguintes a grandes chuvadas, portanto nos últimos anos, apesar de tudo é uma poluição, enfim,
pode ser prejudicial eventualmente para o ser humano, mas que não tanto para a natureza propriamente dito, porque não é uma poluição química, mas tem mais a ver com, portanto, proveniente ou digamos, de resíduos humanos ou animais. E, portanto, apesar de tudo, e volto a dizer, não estou a menorizar, mas apesar de tudo, menos grave do que aquilo que acontecia noutros tempos, quando tínhamos as descargas químicas que existiam, nomeadamente das fábricas de papel que existiam no Rinabão e noutros tempos em que as coisas eram menos controladas também, portanto havia fenómenos graves há muitos anos atrás de poluição química no Rio Nabão. Mas, mesmo não sendo essa poluição química, obviamente que ela não deve existir, já devia ter sido, e de facto já passou muito tempo para que ninguém fosse identificado. Sabemos que em alguns casos é difícil de identificar quando se trata, por exemplo, das descargas que sabemos que ocorrem no Nabão e noutros locais do país, de autotanques, enfim, de descargas de fossas, lá está, provenientes de esgotos domésticos ou de pecuárias, e que depois, e que muitas vezes deslocam quilómetros e quilómetros para fazer essas descargas. Já foram apanhados alguns caminhões, alguns tratores no transporte, mas que eu saiba nunca na descarga propriamente dita, pelo menos aqui na zona não. E enfim, depois também se fala sempre na questão da hectare de ceiça, que, enfim, não sei se é verdade ou não, mas provavelmente haverá também uma outra vez em que isso acontece, até porque é óbvio que as hectares têm uma carga máxima, como um hectare, como uma barragem, como quer que seja, tem uma carga máxima e, portanto, se essa carga máxima for atingida, é óbvio que tem que libertar, e, portanto, parece-me que esse também será provavelmente um dos vários possíveis poluidores, mas acima de tudo realmente tenho que concordar, todos concordamos que já passou muito tempo para que ninguém fosse identificado e para que não houvesse outras medidas, ainda que saiba que os meios são escassos e nomeadamente que a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, também tem meios humanos e materiais escassos, mas tem que se encontrar esses meios, porque, mais uma vez, não há planeta, não há plano B, não há um segundo planeta. E nós já estamos também a chegar ao final desta edição. Vamos então para chamar-lhe as notas finais, José Delgado. Nós sabemos que os problemas existem, e agora focando nesta questão da poluição, dos incêndios, das catástrofes naturais, nós sabemos que eles existem e fazemos pouco para minimizar essas situações. Ao nível dos concelhos, são caminhos que têm que ser desenvolvidos, mas temos que começar a sensibilizar e fazer. Basta, e agora pego também no plano B, não há mesmo plano B para isto, basta de só falar, somos todos especialistas a falar muito, tem que se atuar, tem que sensibilizar e com estas pequenas coisas conseguir resolver. Por exemplo, os eletrodomésticos, o A mais A, etc., essas classes são muito mais eficazes. Então porquê é que se ainda estão a fabricar os outros? Era acabar com isso. Andamos todos a tapar o sol com a peneira. Portanto, parece que é um prémio quando se compra um eletrodoméstico A mais A, não é? Que até é muito mais eficiente, logo tem que produzir a montante menos energia elétrica, consomem-se menos combustíveis fósseis. É por aqui que se começa. Então, esta simples pergunta, porquê é que se estão a produzir eletrodomésticos que não são da classe de eficiência energética máxima? Está-se a dar a oportunidade de comprar, por exemplo, eletrodomésticos que têm muito mais emissões e na fonte consomem muito mais energia. Portanto, isto depois é um novelo de lã. Se nós não começarmos a resolver estas pontas, dificilmente lá iremos. Depois há muito mais exemplos, mas vamos a terminar. Muito bem, o Cristóvão. Enfim, como estamos realmente no último programa antes das férias e portanto, nesse registro, acima de tudo, quero deixar os votos, não só de boas férias, mas que sejam férias em segurança, portanto, que quer nas deslocações de quem nos ouve, portanto, existam esses cuidados e que já agora também tenham também esses cuidados na questão do ambiente, normalmente nas férias, e não só, mas usa-se muito produtos descartáveis ou
ou enfim, tem-se também um determinado tipo de outro tipo de consumos também, às vezes menos preocupados com essas questões ambientais, portanto que lá está, que cada um de nós no seu dia-a-dia deu o exemplo e, portanto, quer na escolha dos produtos que adquire, quer na escolha dos locais, quer, por exemplo, quando vai para a praia A ou B, não ir danificar zonas que sejam supostamente inacessíveis, como dunas ou outras, porque todos esses pequenos gestos, naturalmente, multiplicados, podem fazer a diferença. E depois, claro, desejar não só aos tomarenses, mas particularmente a quem nos ouça um pouco mais fora, que lembrar que Tomar também é um excelente sítio para passar férias e, portanto, venham desfrutar das nossas unidades hoteleiras e enfim, dos nossos espaços de gastronomia e tudo mais que Tomar tem para oferecer. Muito bem, fica esse boas férias também e boa saúde para todos. Muito bem, replico também esses votos e até uma próxima oportunidade. Assim finalizamos este Às Terças com. Vamos então entrar, ou este programa irá então entrar em período de férias. Iremos voltar em breve. Fique por aí.